Gente, tá sendo muito interessante ler esse livro porque eu acho que eu nunca li um livro que se passasse num momento tão atual, porque geralmente quando eu leio os livros, tanto pela data de publicação e até mesmo livros recém-lançados, eles não se passam geralmente no período que eu estou vivendo. É tipo antes, alguns anos antes. E principalmente num período assim, até quando é mais recente, não teve nada assim de tão marcante naquele ano, na minha realidade, que tipo assim, pra que eu consiga me lembrar e me identificar com as experiências dos personagens. Só que esse livro, ele se passa no meio da pandemia. Sim, a pandemia do Covid. E tá sendo muito interessante ler um livro, que é um thriller, querendo ou não, envolvendo a pandemia e falando sobre o coronavírus e sobre os cuidados que eles têm que ter com a pandemia. E muito interessante também porque ele vai já falar, mesmo quando o livro tenha sido escrito e não tendo acontecido ainda, ele já tá começando a falar um pouco sobre a Rússia e os conflitos políticos que existem dentro da Rússia, né? Porque o livro vai contar sobre um cara, que ele é um bilionário russo, muito importante assim, e ele tem assim meio que uns conflitos, aparentemente, com o presidente da Rússia, que não é citado o nome dele aqui, né, mas obviamente não é preciso. Ele morre, ele é assassinado, é como se fosse uma toxina química que mata ele. Ele meio que foi assassinado por causa de uns documentos que foram entregues pra ele por uma mulher. E aí a gente começa já a ter essa mulher, que ela é uma jornalista e ela se torna a principal suspeita. E aí o nosso protagonista, o Gabriel Allon, que ele é um chefe de inteligência. E pelo que eu sei, mesmo sendo a primeira vez que eu tenho contato com esse autor, ele é um personagem recorrente nos livros dele. Então é meio que um personagem que já pegou outros casos e que já participou de outros livros do autor. Tem essa mulher que se chama Sarah, e até agora eu tô considerando eles os personagens mais importantes da história. Além dessa jornalista que provavelmente vai ter uma importância, porque o Gabriel, ele não acredita que ela tenha sido a responsável pelo crime, ele acha que é uma coisa muito maior do que isso. E aí eu tô muito envolvido por causa dessas referências que estão fazendo tanto a pandemia, que é um fator que está acontecendo ainda no livro, eles ainda estão lidando com isso, e é muito esquisito ler sobre isso, e também sobre essas relações políticas da Rússia com os Estados Unidos e com a Europa, principalmente agora sabendo o que está acontecendo na Rússia, e é isso. Tá super combinando também com o clima, porque tá muito frio, e o livro tá se passando na Europa, e na minha cabeça faz super sentido, então tá super combinando, e eu tô achando a escrita dele muito rápido também. Eu peguei pra ler só em um momento até agora, e eu já tô na página 64, então ele é cheio de diálogos, tô achando a escrita bem rápida, e vou continuar lendo aqui. E ainda não consegui criar teorias, porque acho que ainda não tive informações suficientes para isso. Mas eu também nem conheço o Gabriel, mas como eu sei que ele é um personagem recorrente, eu sinto que eu posso gostar dele. Galera, tá muito frio e eu só comecei a ler aqui e não parei. E quando eu vi, eu tinha chegado na parte 2 do livro. Eu tô muito intrigado com a história, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, são muitos personagens. E, tipo, as discussões políticas, dá pra ver que o Daniel Silva, ele é uma pessoa que, sabe, procura pesquisar sobre esses assuntos e conflitos socioeconômicos e questão financeira e conflitos políticos e pessoas de poder e coisas de espião, investigação. Só que também é muito interessante ver, a gente consegue ver isso até hoje em dia mesmo, que as pessoas fazem essa generalização de pessoas russas mesmo. Deixa eu tirar esse capuz que eu tô me sentindo muito esquisito. Por exemplo, só porque muitas pessoas não concordam, obviamente, com algumas atitudes que são tomadas pelo governo russo ou com os representantes da Rússia, aí já tomam como se todas as pessoas da Rússia fossem pessoas ruins e tem um super preconceito que a gente consegue ver aqui no livro com qualquer pessoa que seja da Rússia, dos personagens, principalmente os personagens europeus e que também, ou estadunidense mesmo, porque tem essa rixa que existe há muito tempo e parece que ela nunca vai ter fim. Mas eu tô muito intrigado porque eu acho que vai muito além do assassinato do cara em si e eu tô bem curioso pra continuar lendo. Mas é isso, galera, já li bastante. Acabei de tomar um banho superando todo o meu medo do frio e agora eu vou fazer uma das minhas jantas favoritas. E vou levar vocês comigo, galera. Vou mostrar eu fazendo e depois eu vou abrir live e vou continuar lendo o livro na live. Porque eu parei lá naquela partinha e passei a tarde fazendo outras coisas que eu precisava fazer. Mas eu estou ansioso pra voltar pro livro, aí eu vou fazer live daqui a pouco, assim que eu comer. E vou continuar lendo o livro, mas antes, venho aqui pra eu mostrar uma das minhas jantas favoritas de todas. Gente, eu tentei mostrar pra vocês como era a minha janta, mas eu acho que não deu muito certo não, porque eu não sei filmar comida. Mas enfim, estou aqui pronto pra continuar lendo
enquanto eu faço live. Eu acabei de abrir a live e é isso, parte 2 do livro. Ainda temos muito chão pela frente, estou intrigado. Eu acabei de chegar em casa, eu fui no shopping hoje de manhã com uma amiga minha. Aí depois a gente voltou pra casa, aí eu fui levar ela em outro shopping pra ela ir embora. E aí eu fui nesse shopping, entrei nele e fiquei lendo, porque eu tava agoniado de ficar só em casa. Porque tipo, tá chovendo muito frio e aí eu não tava tendo como sair de casa pra nada. Queria mudar os ares um pouquinho pra não ficar maluco das ideias, que é sempre bom respirar outros ares. Aí eu fiquei lendo lá no shopping. Estou agora oficialmente na metade do livro, cheguei na página 244. E eu tô assim bem surpreso, pra falar a verdade, que eu tô lendo muito rápido esse livro. Tô lendo igual um maluco. Talvez esse seja o título do vídeo, lendo igual um maluco. Porque, sei lá, eu achei que o rolê do Telefone Preto tinha sido uma exceção por ser um livro de contos. Aparentemente eu retomei meu ritmo de leitura, e ainda bem. E também ainda bem que o livro não me tirou esse ritmo que eu estou reconquistando aos poucos. Tô pensando em terminar ele hoje. Faltam uns 200 e algumas poucas páginas ainda, mas não que eu tenha muita coisa pra fazer agora à tarde, então tô pensando em focar em terminar esse livro, porque eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. Eu acho que tá facilitando também porque ele tem muito diálogo, então é um diálogo atrás do outro. Os capítulos são muito... Deixa eu ouvir esse barulho. É o vento. Mas enfim, os capítulos são muito rápidos e as cenas são muito ágeis também. Fica tipo tendo uma cena de conversa política, aí entram os espião, aí eles estão numa apresentação de música do nada, aí volta e muda de personagem e vai atrás de não sei quem, aí fica muito rápido de ler. E aí acho que é por isso que também eu tô lendo tão rápido, os capítulos são bem curtinhos. Tem horas que eu fico achando que eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, mas assim, acho que é o intuito, porque tá um caos muito grande e é muitas informações. O autor coloca muita informação também assim de siglas, de coisas políticas, socioeconômicas, históricas e de países e do mundo no geral. Se você tem uma base sobre esses assuntos também, acho que você vai ficar menos confuso, mas pelo menos estou lendo. E eu tô quase chegando na parte 3, inclusive, é daqui a pouco. E eu acho que eu vou ler agora até a parte 3. E é isso. Conclusões. Terminei o livro. Ainda tô surpreso como eu fui uma máquina de leitura. Principalmente porque, assim, geralmente não costumo gostar tanto assim de livros de espionagem, que envolvam espionagem e esses rolês mais, assim, conflitos políticos e tudo mais. Mas eu acho que o fato desse livro tratar de um tema que eu estou um pouco mais ligado e que eu tenho também interesse, acabou fazendo com que eu virasse uma máquina de leitura e lesse igual um maluco em 2 dias. Primeira coisa que eu queria dizer é que achei a nota do autor e os agradecimentos muito importantes para o que eu achei do livro, porque apesar de no livro o autor não citar o nome de nenhum presidente, é automático você saber de quem ele tá falando. Só que na nota do autor, ele fala o nome dos presidentes, então ele cita o Putin e ele cita o Donald Trump, que são 2 figuras bem importantes assim no livro. Eu acho importante também dizer que esse livro não é muito sobre a morte. Lembra daquele multimilionário russo que eu falei pra vocês que é assassinado e a gente vai ficar se perguntando quem matou ele e se foi realmente essa jornalista, e depois vai aparecer a violoncelista, que também é uma personagem muito importante para o livro. Essa parte da trama é importante? É, até porque é a trama do livro. Mas eu acho que vai muito além. Porque, tipo assim, o autor ele apresenta aqui diversos assuntos. E é muito interessante ler esse livro sabendo já do que rolou entre a Rússia e a Ucrânia, que ainda está acontecendo, porque faz a gente ter uma visão totalmente diferente do que o autor estava falando aqui, porque quando ele escreveu, nada disso ainda tinha acontecido. Então nesse livro, como eu já falei pra vocês, ele vai discutir muito sobre questões socioeconômicas, sobre questões políticas, ele vai falar muito sobre lavagem de dinheiro, sobre a corrupção russa, e não só a Rússia também, vai falar também sobre a má administração do governo dos Estados Unidos, com relação à pandemia também, e vai falar sobre como a democracia pode ser um pouco frágil em alguns países do Oriente Médio. E eu achei isso tudo muito interessante, porque, como eu falei pra vocês, é um tema que eu vivenciei, é um tema que eu li coisas sobre, que eu vi coisas sobre, essa questão da Rússia, essa questão dos Estados Unidos, essa questão do Donald Trump, como foi a reação dele com as eleições, como ele se portava e as atitudes que ele queria tomar, e como o Putin também toma algumas atitudes e tomava na época que o livro foi escrito, e dá pra ver isso claramente no livro e como isso é colocado. E eu achei muito interessante porque nos agradecimentos o autor colocou algumas das fontes de pesquisa que ele usou pra escrever esse livro, então dá pra ver que ele realmente fez uma pesquisa muito grande pra escrever esse livro aqui. Então é um livro que rolou uma pesquisa, dá pra ver que rolou uma pesquisa que ele trata muito desses assuntos que eu falei pra você, então se você se interessa por isso, talvez você fique tão interessado pelo livro quanto eu, porque apesar de não ser um thriller assim no comum que a gente tá acostumado, que vai focar muito na parte do thriller e descobrir quem morreu e tudo mais, a história em alguns momentos pode parecer um pouco confusa, justamente por ter tanta informação, mas eu acho que comigo funcionou porque são temas que eu tenho interesse, e o fato de o autor abordar isso de forma indireta em um livro de ficção
acabou fazendo com que a leitura passasse muito rápido pra mim e por isso que eu fiquei tão envolvido assim com o livro. Eu também acho legal falar que o autor claramente coloca a opinião política dele no livro e a gente não é obrigado a concordar, então, tipo, não é porque ele tá dizendo isso que 100% do que ele tá dizendo aqui, eu consegui pelo menos diferenciar quando ele tá colocando uma opinião e quando ele tá apresentando, sei lá, um fato. Principalmente porque é ficção. Mas aí a gente sabendo que, na nota do autor, que é uma ficção espelhada em casos e acontecimentos reais, aí eu só queria dizer que, tipo, a gente também tem nossa opinião e a gente não é obrigado a concordar com tudo que o autor coloca aqui como a opinião política dele. Mas eu achei muito interessante, como eu falei pra vocês, a nota do autor, as informações que ele colocou aqui também, porque eu não sabia de algumas coisas. E é interessante ver isso do ponto de vista de uma pessoa que tá lá nos Estados Unidos, né, já que ele mora nos Estados Unidos. A parte, principalmente essa parte do Trump, como foi a reação dele com as eleições. E também da relação do Trump com o Vladimir Putin, que tem, galera. Outra coisa também que eu dei uma pesquisada e eu descobri que esse é o 21º livro dessa série que acompanha o Gabriel Allon, né, que no caso é o protagonista aqui do livro. E eu nunca li nenhum dos outros 20 livros antes desse aqui e eu consegui entender tudo. Assim, obviamente eu consegui ver que tem momentos que ele faz referência, que ele traz personagens provavelmente aparecerem em outros livros dele, então ele não se preocupa muito em apresentar esses personagens, mas não foi nada que atrapalhasse a história. Obviamente quem já leu outros livros provavelmente pegou várias referências e pode ter ficado um pouco mais imerso, mas como eu falei pra vocês, não é necessário ler os outros livros, até porque eu não li e consegui terminar esse daqui. Então é isso, galera. Foi uma experiência de leitura muito diferente do que eu estou acostumado, porque apesar de ser um livro de investigação, ele é bem diferente dos outros que eu já li. Como eu falei pra vocês, digo e repito, não deixem de ler a nota do autor e os agradecimentos, porque eu achei até talvez melhor do que o próprio livro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog de leitura, que vocês tenham gostado de acompanhar esses 2 dias aí, lendo intensamente. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo. E o link para a compra do livro também vai estar aí na descrição, caso vocês tenham ficado interessados. É só abrir a descrição que vai estar o link direto para comprar o livro. E se você chegou nesse vídeo por acaso, também se inscreve para você não perder os próximos. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e tchau.